Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar aqui nesse lugar, nesse dia do Senhor, adorando o nosso Deus, desfrutando da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Te convido a abrir a palavra de Deus comigo. Na primeira epístola de Pedro, nós vamos ler o capítulo 1, do verso 13 até o verso 16. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Assim diz a palavra de Deus para nós, hoje, amanhã também, e todos os dias. Essa palavra que é inerrante, que é inspirada, a palavra de Deus para as nossas vidas. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez? Deus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, ainda nesse glorioso culto, para a honra e glória do Senhor, e nesse momento nós te pedimos, Senhor, nos ajude a ouvir a Tua voz. Aquieta o nosso coração, às vezes cheio de ansiedade, preocupação, sofrimentos, inquietações, mas é momento de nós ouvirmos a Tua voz através da exposição da Tua palavra. E é por isso que nós oramos e te pedimos, Deus, fala conosco, confronta e conforta o nosso coração. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, diante desse texto, você abre aí 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Você está com ele aberto aí, certamente. Você lê esse texto e você claramente percebe que fala sobre santidade. E aí eu te pergunto, você se considera uma pessoa santa? Você sabe o que é santidade? Como é que você responderia essas perguntas? Hoje a gente percebe muitos erros, mitos, exageros nessa área da santidade. Quando a gente fala desse assunto, a gente tem uma gama de posições e comportamentos diferentes. Nós temos aqueles que se acham muito santos dentro da igreja. Eles são as melhores pessoas da igreja. Eles obedecem tudo, até mesmo aquilo que Jesus não manda, até mesmo aquilo que a Bíblia não diz. Eles vivem uma santidade que claramente ela consegue se perpetuar sem Cristo. As pessoas conseguem, essas pessoas, viver uma santidade naturalmente sem Jesus, porque elas são muito boas. Outros, eles simplesmente vão para o outro extremo. Se uns confiam em si e vão nesse caminho, alguns mesmo até mesmo se cansam de tanto buscar e depender de si mesmo e acabam desanimando, mas outros, eles vão para um lado muito perigoso. Eles vão para um lado de desistir da santidade e eles vão falar assim: não é necessário uma vida de santidade. Santidade é algo relativo. Cada um vai viver aquilo que acha que deve viver. Cada um vai obedecer aquilo que deve viver. E esse pessoal que dentro da igreja fica falando de santidade é um bando de gente crente, muito crente, legalista, radical. Então essa mensagem de santidade é demais para mim. Isso aí está ultrapassado. Nós temos também aqueles que vão falar que a santidade é algo que nos limita. Que isto é coisa daqueles que querem ficar agarrados a uma religião e não querem viver a liberdade. Afinal, viva a liberdade, viva o amor. Nós não precisamos de uma religião, de um Deus para nos prender. Nós somos humanos, somos limitados, nós vamos errar mesmo. Mas pecado é muito relativo, eles vão por esse caminho. Ou seja, nós temos muitas opiniões, nós temos muitos comportamentos, e nós temos um grande problema. E o nosso texto hoje vai nos ajudar a entender um pouco sobre a santidade bíblica. O nosso texto aqui foi escrito por Pedro, o apóstolo da esperança. O apóstolo Pedro,
ele tinha como objetivo, quando ele escreveu 1 Pedro, encorajar a igreja, confortar a igreja, fortalecer aqueles cristãos que estavam sofrendo muito por causa da sua fé em Cristo Jesus. Eles estavam seguindo a Jesus, vivendo uma vida diferente, e por isso eles estavam sofrendo. Pedro aqui está incentivando, mesmo que vocês estejam sofrendo, vocês precisam viver uma vida santa, mesmo em meio a essas circunstâncias difíceis que vocês estão vivendo. E aí o apóstolo Pedro, ele vai começar a carta, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, ele introduz, e ele vai lembrar os irmãos sobre alguns assuntos importantes. Ele vai falar primeiramente sobre a nossa grande salvação, no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 10. Depois ele vai lembrar os irmãos do nosso exemplo diante das pessoas, capítulo 2, verso 11 até o capítulo 4, verso 6. E depois ele vai lembrar os irmãos, por fim, que o Senhor voltará, em breve ele voltará. Capítulo 4 até o capítulo 5, verso 11. E então ele conclui a carta. Uma carta pequena, mas tem esse objetivo de confrontar, confortar, encorajar, incentivar aqueles irmãos a viver uma vida de santidade, e passa por alguns assuntos muito importantes, como o nosso exemplo, como a salvação em Cristo Jesus, como a volta de Cristo. E aqueles irmãos estavam sofrendo em uma sociedade, em um povo que se fazia oposição à fé cristã. Então eles estavam ali e não estavam sendo assim bem vistos. Eram tempos difíceis, e hoje também nós vivemos momentos onde o cristianismo ele tem enfrentado oposição, desprezo, ignorância, zombaria. Vivemos também em tempos difíceis, ou seja, as circunstâncias podem mudar um pouco, mas o tempo era hostil à fé cristã de uma forma, hoje é diferente, mas continua hostil à fé cristã. Eles sofreram, nós também passamos pelos nossos sofrimentos. Ou seja, a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. A mensagem que era relevante na época do apóstolo Pedro continua sendo relevante para nós. E hoje nós vamos, quando a gente volta a nossa atenção ao texto, nós vamos perceber aqui que nesse texto nós vemos a seguinte verdade, que Deus nos salvou para uma vida santa. Deus, ele te salvou para viver uma vida santa. Essa era a mensagem para os irmãos daquela época, e essa é a mensagem para nós. Deus nos salvou para uma vida santa. E essa santidade, ela flui da nossa salvação em Cristo Jesus. Charles Spurgeon, por exemplo, vai falar assim, a santidade é o lado visível da salvação. Pedro, anteriormente ao nosso texto, ele estava falando sobre as bênçãos da salvação. Ele estava focando na salvação em Cristo Jesus. A gente pode perceber ainda no capítulo 1, por exemplo, o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. A gente chega no verso 10, por exemplo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinam a vocês, investigaram e examinaram. Da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Então, primeiramente, ele está falando sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. E depois ele vai começar a falar sobre essas implicações. É por isso que no início do verso 13, acompanha comigo aí, ele vai usar a expressão, portanto. Depois que eu estou falando com você sobre essa grande salvação disponível em Cristo Jesus, portanto, por isso, vocês precisam agora viver algumas questões práticas, que são implicações diretas da salvação. E, em primeiro lugar, aqui nós temos a questão da santidade. Ou seja, apesar de vocês estarem sofrendo, vocês foram salvos em Cristo Jesus. Oh, que grande salvação disponível em Cristo Jesus. Por isso, vivam em santidade. E aí nós vamos entrar no nosso texto. E nós vamos ver hoje 3 aspectos que envolvem essa vida santa, pela qual Deus nos salvou e agora nos chama a viver. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto de uma vida santa é confiar na obra salvadora de Jesus. Verso 13. Confiar na obra salvadora de Jesus. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado.
Pedro está mostrando para aquela igreja que para uma vida santa, em primeiro lugar, eles precisavam colocar toda a esperança, toda a confiança em Cristo Jesus. Porque a santidade não começa pelo nosso comportamento, pelo aquilo que a gente faz, mas ela começa pelo aquilo que Cristo fez na cruz. E tem uma frase muito interessante que vai ajudar a gente a refletir sobre isso, também de Spurgeon, que fala assim: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama na mais bela flor do nosso jardim. Não tem como a gente começar a falar sobre santidade e simplesmente focar e falar somente sobre o nosso comportamento, porque a santidade não começa em nós. A santidade não começa no nosso comportamento, porque até mesmo na nossa santidade existe corrupção, existe pecado. A santidade, ela passa por Cristo Jesus. Nós somos santos e nós podemos nos santificar cada vez mais, estando em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ao mesmo tempo que os judeus daquela época pensavam que a salvação era um mero cumprimento da lei, o Evangelho, por outro lado, vai nos mostrar e deixar claríssimo que, em primeiro lugar, a santidade é estar em Cristo Jesus. Paulo, em 2 Coríntios, vai dizer assim, esse texto que vocês com certeza conhecem: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Cristo nos justificou, o preço do nosso pecado foi pago na cruz. E agora Ele nos leva a viver uma vida de santidade, uma vida que depende da graça de Cristo todos os dias. Para a salvação, nós precisamos da graça de Deus. Para a santificação, nós continuamos precisando da graça do nosso Deus. E essa mensagem era uma mensagem de conforto para aquela igreja, e também de encorajamento, e continua a ser para nós. Porque senão, diante de uma mensagem de santidade, sem começar em Cristo, você pode simplesmente sair daqui e ficar desesperado, porque você não vai conseguir se santificar sozinho. Nós precisamos começar pela obra de Cristo Jesus, porque é essa obra que disponibiliza graça para nós. É a obra de Cristo nas nossas vidas que disponibiliza graça diária para nós, uma graça que está disponível todos os dias para mim e para você. Essa graça que vai chegar no seu clímax, na volta de Cristo Jesus, na ressurreição de todas as coisas, na eternidade. Mas até que esse dia não chegue, existe graça para nós diariamente. Nós esperamos em meio aos sofrimentos de saúde, às enfermidades, aos sofrimentos em casa, aos sofrimentos na família, aos sofrimentos na empresa onde você trabalha, tantas dificuldades, aflições, nós esperamos tendo graça disponível para nós. Em meio a uma vida tão desconfortável, muitas das vezes, ao desânimo, continuamos tendo disponível para nós graça da parte de Deus. Em meio às tentações e provações que todos nós enfrentamos, existe graça da parte de Deus para nós. Existe graça para nós. E simplesmente pelo que Cristo fez na cruz. Esse é o cerne, é o centro do Evangelho. A confissão de fé, no capítulo 13, vai falar assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. É maravilhoso, é magnífico quando você reflete naquilo que está disponível para nós, através do que Cristo fez na cruz. Isso tem que te empolgar, meu irmão. Isso tem que encher o seu coração. Isso tem que trazer esperança para você. Muitas das vezes nós somos tão empolgados pelo nosso time de futebol. Nós ficamos tão empolgados com uma porta de trabalho. Mas isso, parece que a obra de Cristo não nos empolga tanto. E a gente tem que começar a sondar o nosso coração e refletir. Através dessa obra em Cristo Jesus, podemos viver uma vida de santidade. Foi precioso
o sangue derramado, o verso 19 vai dizer para nós, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Foi um sacrifício valioso. Valeu o sangue de Cristo naquela cruz por mim e por você. Nós temos que valorizar. É através dele que vivemos uma vida santa. E para essa vida santa, nós precisamos descansar na graça de Deus. Para uma vida santa, nós precisamos confiar em Cristo e na sua obra. Como um navio que quer parar, quer se estabilizar e ele joga a âncora, nós como cristãos precisamos estar ancorados em Cristo Jesus. Se você quer viver uma vida santa, comece por Cristo, continue por Cristo e tenha certeza que Ele te conduzirá até o fim. É do início, é o meio, é o fim em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega. E é assim que a gente vai crescendo em santidade cada vez mais. E com a finalidade de colocar toda a nossa esperança em Cristo, que disponibiliza graça diária para nós, e vai trazer uma graça ainda maior na sua segunda vinda, é que Pedro vai falar para a gente estar com a mente preparada. Algumas versões mais antigas vão falar sobre cingir o entendimento. Ou seja, nos livrar de todo o empecilho, tudo aquilo que é obstáculo. Ou seja, quando a gente chega nesse cingir, a gente consegue perceber essa prática antiga de muitas das vezes, homens e mulheres usavam roupas como se fossem túnicas. E eles precisavam correr, eles precisavam levantar a túnica e prender para ter um pouco mais de agilidade. Então Pedro está falando, vocês precisam cingir a mente de vocês. Vocês precisam, é como se fosse para os nossos dias hoje, arregaçar as mangas, estarem preparados para agir conforme vocês estão aprendendo e sendo confrontados. Vocês precisam estar prontos para agir em conformidade com as Sagradas Escrituras nessa busca de santidade. E não somente isso, estar preparado em prontidão, mas em estado de sobriedade. Ou seja, um cristão que deseja a santidade, confiando em Cristo Jesus, ele está preparado, ele está pronto para obedecer, ele tem essa finalidade, ele entende isso, esse porquê. Mas ele também, ele está consciente das distrações que ocorrem pelo caminho. Facilmente nós somos embriagados pelas distrações da vida. Nos distrai, nós perdemos o controle, a gente acaba se desconectando espiritualmente e focamos em outras coisas. E não estamos em sobriedade espiritual. Às vezes é a nossa profissão e nós ficamos tão entusiasmados que a gente se distrai com aquilo toma o controle da nossa vida, é o nosso tudo. Os bens materiais, a diversão, o prestígio, a fama, a erudição, a sua autoridade. São coisas que podem te distrair no caminho e atrapalhar a sua vida de santidade, fazendo com que você não confie em Cristo, mas perca o foco. Tire os olhos da graça, tire os olhos de Cristo Jesus. Porque facilmente o nosso coração se distrai e as distrações nos atrapalham de viver descansados em Cristo Jesus. Mesmo, meu irmão, que você esteja sofrendo e sofrendo muito, e nós sofremos nessa terra. Mesmo que você esteja em outro lado, em outra ocasião da vida, já muito bem espiritualmente, profissionalmente, e já tenha passado pelo deserto, independentemente das circunstâncias, se você está bem nesse momento ou não, independentemente disso, o Evangelho é o mesmo, continua sendo o mesmo, e tudo que você precisa, em primeiro lugar, é confiar na obra de Cristo Jesus. É aí que a nossa salvação simplesmente vem até nós, que nós recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É aí que a nossa vida de santidade como nova criatura começa. E através da obra de Cristo, nós vamos continuando cada vez mais a nos parecer mais com Jesus. Ele nos salva, nos justifica na cruz e nos traz para o ambiente da graça, o ambiente da santidade. O apóstolo Pedro, mais para frente, ele vai dizer assim: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Eu e você temos uma esperança, eu e você temos uma confiança, e esta é Jesus. Nada nem ninguém pode nos oferecer essa esperança. Eu gosto muito do Catecismo de Heidelberg, da primeira pergunta, que vai dizer assim: qual é o teu único consolo, tanto na vida como na morte? É que eu pertenço corpo
e alma, tanto na vida como na morte, não a mim mesmo, mas a meu fiel Salvador Jesus Cristo, que me livrou de todo o poder do diabo, pagou plenamente pelo seu precioso sangue todos os meus pecados. Meus queridos, como uma criança que você leva para assistir uma apresentação, tem aquela multidão toda, e às vezes a criança tem dificuldade de participar, de ver, e ela fica na pontinha dos pés, ou ela pede para subir nos ombros do pai. Hoje é dia de nós nos colocarmos na ponta dos nossos pés, sairmos da nossa vida, muitas das vezes desligados, no automático, e olharmos para frente. Olharmos para frente na expectativa daquilo que Deus trará na sua volta, cessando todo o sofrimento, toda a dor, toda a lágrima, e principalmente olhando para trás, para aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Ele morreu pelos nossos pecados, éramos inimigos dele, não merecíamos nada, merecíamos a condenação, mas ele nos salvou naquela cruz. Isso é o cristianismo. E você precisa ser empolgado com esta verdade. Você precisa simplesmente, através dessa ação de se conectar em Cristo, na história da redenção que você está inserido, descansar na graça e assim ter condições de viver uma vida de santidade. Hoje é dia de você e eu pararmos de tentarmos viver uma vida de santidade à parte de Jesus, baseado no nosso comportamento, naquilo que eu sei, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu vou fazer, a mudança que eu vou trazer. Hoje é dia de nós refletirmos e simplesmente largarmos toda tentativa pessoal de santificação, que é frustrante, e corrermos para Jesus. Começar a caminhada de santidade em Jesus, nos braços de Jesus, e aprender dele a viver uma vida de santidade. Ele é o líder maior, ele é o cabeça da igreja, ele é o nosso Salvador, ele que nos resgatou. Não há maneira pela qual, por nós mesmos, possamos gerar santificação. Nossa santificação é Cristo. Não há maneira pela qual possamos ser santos. Nossa santidade é Cristo, disse a W. Pink. Nossa santidade é Cristo. Será que você confia na obra salvadora de Jesus Cristo? Às vezes você conhece o plano da salvação. Já cansou de postar, de ensinar para os seus filhos, para as crianças na igreja, mas será que você confia na obra salvadora de Cristo? Naquilo que Ele fez, que Ele está fazendo e naquilo que Ele fará, não somente na sua vida, mas na história do mundo, através dessa redenção, dessa história da redenção que nós estamos inseridos. Então esse é o primeiro aspecto para uma vida de santidade, é confiar em Cristo Jesus. Nós sozinhos não conseguimos buscar a santidade. Não existe santidade sem Cristo. Temos que confiar naquilo que Cristo fez na cruz. Segundo lugar, o segundo aspecto para uma vida santa, para uma vida de santidade, é assumir a identidade de filho obediente. Assumir a identidade de filho obediente. Acompanha comigo no verso 14 aí. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. O apóstolo Pedro agora está chamando a igreja para perto e está lembrando eles da identidade deles. Quem eles são em Cristo Jesus. Olha, vocês foram adotados em Cristo Jesus. Vocês são filhos obedientes. E agora, através de uma vida de santidade, vocês precisam entender que isso passa por assumir essa identidade conquistada por Cristo naquela cruz. Essa identidade de filho obediente, que rejeita a antiga forma de viver, uma vida sem Jesus, e assume e vive cada vez mais em busca de ser um filho obediente. Eles eram filhos obedientes em Cristo Jesus. É por isso que eles não somente deveriam, mas eles tinham condições de abandonar a antiga vida. O argumento aqui, eu quero que vocês percebam isso, não é sejam obedientes, façam isso para vocês serem filhos. Não, porque a mensagem do Evangelho não é essa. Vocês são filhos em Cristo Jesus. Então agora vocês precisam viver de forma coerente com a identidade, com a filiação de vocês. Vocês são filhos de quem?
de Deus. Então vivam conforme esta identidade. E vocês podem largar agora essa antiga vida. E como é que era essa antiga vida? O texto vai nos dizer: a antiga vida sem Cristo, a antiga vida deles sem Cristo e a nossa antiga vida sem Cristo, era uma antiga vida marcada e dominada pelas paixões e os desejos. Eu quero, eu vou fazer. Eu sinto, eu desejo e pronto. Paixões que dominavam de tal forma que levava a uma escravidão. Uma vida que aos olhos do mundo pode ser linda, perfeita, uma família de comercial de margarina, mas na realidade são uma vida vazia, uma vida sem esperança, uma vida onde não conhecíamos a Cristo e não tínhamos salvação em Cristo Jesus. Éramos rebeldes, vivíamos na ignorância, não tínhamos conhecimento nenhum de Deus. Ah, mas conhecíamos de astronomia, conhecíamos de biologia, de pedagogia, de economia, mas não havia conhecimento salvífico de Cristo Jesus. Não havia conhecimento, não havia descanso e confiança em Cristo e na sua obra. Depois você dá uma lidinha lá, Efésios 2. Como é que Paulo vai pintar para nós o quadro da nossa vida sem Jesus. E agora, eles confiavam em Cristo e eles podiam assumir essa identidade, uma vida totalmente diferente. De perfeição, é isso que o apóstolo Pedro está falando? Sejam agora filhos perfeitos? Não. A justiça perfeita foi satisfeita, foi a ira perfeita, né? A ira de Cristo foi satisfeita na cruz, e ali a justiça perfeita demonstrada para nós por intermédio do que Cristo fez. Mas o nosso comportamento, nós vamos errar, nós somos pecadores, mas isso também não deve ser justificativa. E agora, confiando, eles tinham condições, confiando em Cristo, de largar essa antiga vida e crescer em santidade. Quando a gente começa a perceber um pouco desse processo de salvação, como o Senhor nos envolve, a obra que Ele faz na nossa vida e continua fazendo, nós percebemos um Deus tão amoroso, meus irmãos, que Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu. E aí Ele, em determinado tempo da sua vida, Ele te chama de forma eficaz. E depois disso, você vivencia a regeneração, acontece a conversão na sua vida, você é justificado, os seus pecados são pagos na cruz, você agora é adotado, recebe a adoção e começa uma vida de santificação. E você vai perseverar nesse caminho de perseverança, tendo como esperança a glorificação final. Essa é a ordem da salvação, aquilo que Cristo fez, está fazendo e fará em nossas vidas. Já adotados com a nossa identidade de filhos, vivemos agora na perspectiva da santificação. E nesse caminho nós iremos perseverar, graças ao nosso Deus, até a glorificação final, até que Cristo volte. Mas essa santificação, esse assumir a identidade de filho e abandonar, não se amoldar com esse mundo, é algo processual, é um processo. Um teólogo muito interessante, J.I. Parker, vai falar assim, a santificação é um processo cooperativo em progressão, na qual as pessoas regeneradas, vivas para Deus e libertadas do domínio do pecado, são solicitadas a manifestar sólida obediência. A nossa confissão de fé também vai dizer, agora no segundo e terceiro parágrafo do capítulo 13, esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nessa vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Nessa guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia de santificar, o Espírito de Cristo traz essa parte regenerada no homem e traz vitória sobre o pecado, onde os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Beleza, muita coisa, às vezes você não pegou. Quando esses assuntos mais teológicos, assim, às vezes a gente pode se perder, e às vezes fala demais e não fala nada, né? Mas, traduzindo para nós, quando a teologia vai falar sobre essa santificação processual, está falando desse processo onde o nosso Deus, Ele está nos atraindo, nos santificando, e nós somos despertados
a uma vida de santidade através da nossa responsabilidade humana. Não é por osmose que acontece, Deus mandando um anjo e você ficando santo. Não, é caminhando com Cristo, diariamente nessa jornada. E você hoje tem dificuldades e cai em alguns pecados, mas você está numa caminhada, crescendo em santidade, e amanhã você não vai mais cair nesse pecado. E você vai crescendo. E se você cair, existe vitória e recomeço em Cristo Jesus. É um processo, é uma caminhada. Deus vai nos santificando e nós, com a responsabilidade, vamos buscando por mais santidade. Conhecemos mais a Deus, nos conhecemos e acabamos nesse relacionamento, nessa jornada com Jesus, nos deparando com os nossos pecados. Pecados que nos assustam. Que você fala assim, meu Deus, mas há tanto tempo eu fazia isso. Que isso daqui não agrada a Deus não. Não, mas eu achava que isso não tinha nada a ver. Mas não está agradando o Senhor. E nessa caminhada a gente vai sendo cada vez mais levado por Cristo a esse evangelho entrando na nossa alma, entrando no nosso ser e influenciando e abrangindo toda a nossa vida. Nós vamos, como o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, nós vamos trabalhando com afinco a nossa salvação, porque existe no Senhor, Ele nos dá tanto querer como efetuar, e agora nós vamos, à luz dessa salvação conquistada em Cristo, nós vamos nos santificando cada dia mais. Ou seja, esse processo de santificação, em Cristo Jesus é possível que hoje você esteja num estágio espiritual e amanhã você seja mais santo, depois mais santo, e cresça e se santifique mais, e abandone mais pecados, e se aproxime mais do Senhor. E veja a sua vida se transformando, o Evangelho influenciando áreas que não influenciavam antes. É um processo e é glorioso a gente olhar para trás e falar, olha o que eu fazia, olha como eu era, e olha o que Cristo está fazendo, olha o que Cristo está fazendo, olha o que Cristo está fazendo. É magnífico você poder testemunhar o que Deus fez e está fazendo na sua vida. Como filhos obedientes, eu e você, não podemos retroceder à antiga vida. Quando que isso acontece? Quando que eu, simplesmente nesse processo dessa santificação, eu, em vez de assumir a minha responsabilidade humana de me santificar, eu estou retrocedendo para a antiga vida. Quando que isso acontece? Quando a sua família, Cristo professado aqui no domingo, ele só é lembrado no domingo. Só fala-se de Jesus no domingo, porque precisa vir para a escola dominical e para o culto. Mas você não vive como um filho obediente porque Cristo não está sendo vivido, falado, vivenciado na sua vida. Nós não assumimos a nossa identidade de filhos quando aquilo que você faz com o seu corpo, com a sua língua, ou que qualquer membro do seu corpo, não tem nenhuma coerência com a fé cristã e você fala assim, é meu mesmo, Deus me deu, o corpo é meu, eu faço aquilo que eu quiser. Tem muita gente que usa esse argumento. Nós não assumimos a nossa identidade de filhos quando nós temos uma incoerência de vida. Ah, então você está falando assim que eu vou ser perfeito? Não, você não vai ser perfeito. Mas é muito estranho você falar de Jesus, você pregar sobre Jesus, e você não se quebrantar, se deliciar, entrar na presença de Jesus, e se constranger com o seu pecado. Aqui você ser alguém muito espiritual, e na sua casa nada de Cristo, nada de vida com Deus. Nós não assumimos a nossa identidade de filhos quando nós andamos tão preocupados, tão ansiosos, e é como se a gente vivesse num mundo sem Deus. Ou se esse Deus que existe, Ele não cuida assim de mim. Se você não está honrando a sua identidade de filho, quando você ignora o cuidado de Deus, o zelo, a existência do nosso Deus. Você não assume a identidade de filho quando você trata o próximo de forma indigna. Como se o outro não fosse feito à imagem e semelhança de Deus. Você trata o outro de qualquer jeito. Ah, mas eu também não estou bem hoje não. Deus entende. Não é assim que a gente tem que fazer. Nós não andamos em conformidade com a nossa identidade quando a gente se preocupa com o nosso sustento. O que importa é o meu sustento, é a minha oportunidade. É o dinheiro que vai cair lá, dia 10 na minha conta. Não estou preocupado com o outro. Se eu precisar de puxar tapete, eu vou puxar. Na empresa. Se precisar de prejudicar o próximo, eu vou prejudicar. Porque eu estou preocupado com o meu sustento. Nós andamos de forma incoerente com a nossa identidade quando aquilo que a gente faz com as coisas que nós temos, o nosso cartão, o nosso celular, suas férias, sua mente,
e não tem coerência com a sua fé, e você meio que negocia. Não, nesses grupos que eu participo aqui, eu não sou crente não. Nas férias eu me permito algumas coisas que lá, quando eu estou em Campo Grande, Cariacica, ninguém pode ver. Porque senão os crentes da igreja vão ficar de olho. Mas aqui eu posso fazer. Não existe isso. Tem que haver coerência, meus queridos. Você não pode viver moldado, influenciado, a sua vida, o seu caráter, pelaquela antiga forma de viver, quando você não tinha Jesus. Agora você é filho, então a sua forma de viver tem que ser diferente. Os cristãos são chamados a viver conforme a vontade de Deus, crescendo em santidade, se separando para Deus, buscando parecer-se mais com Jesus todo dia. E quando a gente está nesse caminho, as boas obras vão ser algo natural, nós vamos frutificar, correspondendo assim com a nossa filiação. As pessoas vão olhar para nós e vão ver, ali vai um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Através dos frutos, ali vai um servo de Deus, pecador, mas um servo de Deus. Nós vamos assumindo essa identidade, deixando para trás a identidade da velha vida. Um outro pastor batista, Felipe Niel, vai dizer assim: essa é a grande diferença entre o falso e o verdadeiro convertido. Ambos pecam. Todavia, o verdadeiro cristão luta contra o seu próprio pecado todos os dias. Aquele que é filho de verdade, ele luta pelo pecado todos os dias. Mesmo um evangelho que pede para nós uma obediência contracultural, onde as pessoas não vão entender. Mesmo a era desenfreada, guiada pelo pecado, nós precisamos continuar assumindo a nossa identidade. Eu quero que você se lembre que você não é daqui. Você está de passagem como um peregrino, aqui não é o seu lar. E enquanto não chega a sua morada, nas moradas celestiais, você precisa descansar na graça de Deus, reorganizar suas prioridades. E precisa arrumar a sua casa, levar a sério a identidade de filho de Deus e viver de forma coerente com essa identidade. Deus é o nosso Pai. Ele quer que a gente viva de forma santa. Hebreus 12 vai nos dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A evidência de que eu e você estamos a caminho do céu, a evidência de que eu e você somos filhos de Deus, é um estilo de vida santo, com um profundo desejo de santificar cada vez mais, sendo constrangido pelo Espírito Santo constantemente a abandonar os pecados e a mudar áreas da nossa vida. Pedro está chamando a atenção daquela igreja para não assumir mais a forma de viver que os pagãos viviam, que os ímpios, que caracteriza aqueles que não têm Deus e não têm temor ao Senhor. Porque Pedro sabia que esses desejos iriam ocorrer, que essas tentações existem, que ainda eles e nós, muitas vezes somos mexidos com a antiga vida. Ah, mas naquele tempo eu fazia isso, né? Como era bom aquele tempo. A gente é chamado a abandonar essa velha vida e assumir a nossa nova identidade de Cristo, em santidade processual e progressiva. Mais vale, meus queridos, obedecer e agradar ao nosso Deus do que aos homens, mesmo que você seja taxado como ultrapassado. Mais vale obedecer ao nosso Deus, agradar ao nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Por fim, o último aspecto de uma vida santa, em primeiro lugar, se é confiar na obra salvadora de Cristo. Em segundo lugar, se nós temos que assumir a identidade de filhos obedientes. Em terceiro lugar, nós temos que refletir o caráter daquele que é o Deus que chama. Verso 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vida de santidade passa pelo aspecto de levar a sério o caráter do nosso Deus, quem Ele é. Uma vida santa, uma vida em santidade, reflete e honra o caráter do nosso Deus. O Deus que chamou aqueles irmãos lá atrás, por intermédio da pregação do Evangelho, o Deus que nos chamou, por intermédio da pregação do Evangelho, e o Deus que continua chamando pecadores, por intermédio da pregação do Evangelho, é um Deus que é santo e que é honrado quando nós vivemos em santidade. A impureza, o pecado vão contra o caráter de Deus, a santidade, ofendem, desagradam o nosso Deus. 1 Tessalonicenses 4,7 vai dizer: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Hoje nós vemos muitas pessoas que parecem não ter nenhuma noção desse aspecto.
desta realidade. Ouvem, compartilham, mas não vivem. Pessoas que se dizem servas de Deus, servas com S maiúsculo, por assim dizer, deveriam honrar o seu Deus, o Deus a quem elas professam, e vivem de qualquer forma, vivem passando a perna nos outros. E tranquilo, continuam, prosseguem a vida normalmente. Em meio, como eu disse, conversas, rodas de conversas imorais, conversas no WhatsApp que não convêm, se vestem de forma sensual, estão envolvidos com drogas, negócios ilícitos, estão se embriagando por aí, na frente de todo mundo e sem problema algum. Pessoas que estão devendo na praça por aí com o nome sujo e não estão nem preocupadas. E deixa o outro ficar no prejuízo. Porque eu quero viver minha vida e continuar. Uso o nome de outra pessoa. Pessoas que causam confusão por onde passam, brigam com todo mundo, se aproveitam das pessoas, querem usar as pessoas, não amar as pessoas. São péssimos funcionários. Isso é vergonhoso, meu querido. São pessoas que não estão honrando a Deus, o seu caráter. Agostinho vai dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades. Isso não procede. Tudo que a gente fizer, tudo, a gente tem que levar a sério, porque isso tem que refletir o caráter do nosso Deus. Você vai refletir ou não o caráter de Deus, são escolhas que você tem que fazer. A forma que eu penso, que eu me visto, que eu falo com os outros, que eu me comporto. A forma como eu respondo às pessoas, que eu uso as redes sociais, que eu lido com as crises, a forma como eu penso, a forma como eu olho, a forma como eu vou lidar com dificuldades que eu passo, que eu vou responder às pessoas, que eu vou lidar com a forma de trabalhar, quais são as minhas prioridades, como eu uso meu tempo, como eu uso meu dinheiro, tudo isso passa por escolhas que você vai ter que fazer para honrar ou não o caráter de Deus. E essa é uma luta que vai atingir cada área da nossa vida de forma abrangente. De forma abrangente nós vamos buscando cada vez mais. Meus queridos, o catecismo vai falar assim, o que é santificação? É a obra da livre graça de Deus pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Que rico privilégio a gente herda em Cristo Jesus. Morrer cada vez mais para o pecado. Viver cada vez mais para Deus, em retidão. Ser conformado à imagem de Cristo. Porque Deus é o nosso padrão. Não são as paixões, não são os modismos culturais, não são as séries de TV, não são as fotos do Instagram. O meu padrão é quem meu Deus é. Esse é o meu padrão. Talvez eu quero pregar Deus para tantas pessoas, eu quero que as pessoas conheçam Jesus, mas as pessoas não estão vendo esse Deus na minha vida. A gente tem que parar e clamar pela misericórdia e ajuda do nosso Deus, porque isso é algo inegociável. É necessário que você cada vez mais se pareça com Jesus, refletindo o caráter de um Deus que é santo, que é santo. E Pedro, bem certo disso, de ser algo inegociável, ele cita as Escrituras, ele vai citar textos de Levítico, usando um argumento final e definitivo. É como se ele estivesse falando assim, ó, não tem como discutir ou argumentar. Além do nosso Deus ser um Deus santo, ele fundamenta esse chamado à santidade nas Escrituras. Vocês reconhecem um texto de Levítico, não reconhecem? Lá vai falar que Deus é um Deus santo. Está na palavra de Deus. Eles não tinham em mãos o nosso Novo Testamento organizado, mas eles conheciam bem o Antigo Testamento. Eles levavam a sério a palavra de Deus. Nós e eles somos tão povo de Deus como os primeiros leitores de Levítico. Nós somos também o Israel de Deus, a igreja de Deus. A continuação, Deus só tem um povo. E como povo de Deus, nós temos que refletir o chamado de 1 Pedro, que cita Levítico. Lá em Levítico vai fundamentar esse chamado à santidade do povo de Deus em cima de quem Deus é. A única maneira de viver como povo de Deus, segundo Levítico, e a única maneira de viver como povo de Deus, segundo 1 Pedro, é vivendo uma vida santa que honra a pessoa do nosso Deus. Deus é perfeitamente santo, separado do pecado. Nós, como seu povo, somos salvos, somos redimidos, mas ainda nesse mundo vamos experimentar tentações, desejos pecaminosos. Vamos experimentar
tentações e provações que vão nos levar a lutas profundas. Mas nós precisamos entender que por mais que é no fim de todas as coisas que nós não vamos ter mais essa luta, ainda a luta continua para mim e para você. Para a gente agradar e refletir o seu caráter, para a gente ser separado e viver consagrado a Ele. Para a gente entender que a santidade de Deus é levada a sério em toda a palavra de Deus. Olha o que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. O profeta está destacando aqui a absoluta pureza de Deus. E esse Deus destacado aqui, santo, 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 é o nosso padrão de vida. Um Deus que julga as obras, verso 17 vai falar sobre isso ainda de 1 Pedro. Um Deus maravilhoso, um Deus glorioso. E nós, nesse caminho de refletirmos esse caráter, vamos enfrentar a oposição. Você sabe muito bem que nós temos inimigos. A carne, o pecado, o mundo. Não estão satisfeitos em nós estarmos nesse caminho de santidade. O diabo não é uma fábula. O diabo não brinca em serviço. Ele sabe os seus gostos. Sua carne, aqui ó, é o seu principal e primeiro inimigo. Não deixa ela te atrair, não. O mundo vai ser hostil à mensagem de santidade, à sua vida de santidade. Vai zoar de você. Porque santidade não é brincadeira. Mas o Evangelho, graças a Deus, nos dá essa esperança de que Deus nos pede, Deus nos ordena, mas Deus nos segura forte em sua mão. E Deus nos capacita, nos habilita a vivermos para Ele, consagrados para Ele, agradando e para a glória dEle. Santidade significa viver para Deus. E quando você vive fora de uma vida santa, quando você vive em pecado, você está vivendo para si, consagrado a si, honrando a si. Mas quando você quer honrar a Deus, viver uma vida santa, você está vivendo para Ele. Viva para Deus, viva para Deus, viva para Deus. Leve a sério a santificação. Porque o Deus que te chamou é santo e esse é o padrão. E além disso, Ele fundamenta na palavra esse chamado à santidade. Viver uma vida de santidade é um privilégio para poucos, que agrada muito ao nosso Deus. Nos preserva de muitos danos e consequências na vida, quando você vive em obediência a Deus. E faz uma total diferença. Abre caminhos para o Evangelho. E prepara o terreno para muitas bênçãos do Senhor. Tempos de santificação, momentos de consagração, abrem porta para um maior enchimento do Espírito, para que você faça orações como: aviva no Senhor. E Ele responder, não porque Ele é condicionado à sua santidade, mas porque no decreto do Senhor muita coisa acontece por intermédio do nosso dobrar o joelho, da nossa santificação e da nossa consagração. Então, meus queridos, Deus nos salvou para uma vida santa, que envolve confiar na obra salvadora de Jesus, assumir a identidade de filho obediente e refletir o caráter do Deus que nos chama. E agora concluo chamando a sua atenção para o que toda a palavra de Deus vai nos dizer. Eu estou concluindo de verdade, viu? Pode ficar tranquilo. Em Gênesis 1 e 2, quando o Senhor nos criou, vivíamos em total retidão, vivíamos em harmonia com o nosso Deus. Gênesis 3 vai mostrar que o pecado entrou no mundo, então daí o problema surgiu. O homem passa a desobedecer ao nosso Deus, ele já nasce como filho de Adão, a caminho do inferno, em desobediência a Deus. Mas o Evangelho mostra para nós, e isso é prometido ainda em Gênesis 3,15, a grande esperança da nossa vida cristã, e é por isso que nós falamos que é tudo sobre Jesus. Porque o próprio Filho de Deus se encarna, Ele vem à terra, Ele abre mão da sua glória, e quando Ele chega aqui, Ele é fiel à lei, Ele é a pessoa mais santa que pisou nessa terra. Ele vive em perfeita santidade e obediência, não somente para trazer salvação para nós,
mas para nos possibilitar viver uma vida de santidade verdadeira. E esse Jesus, o Deus encarnado, nosso Salvador, que em tudo foi tentado, mas não pecou em nada, hoje está chamando eu e você para abandonarmos o nosso pecado, a nossa antiga vida, e mudarmos de vida. Por mais que para você seja como andar sobre as águas, ou seja, impossível, sobre o chamado de Jesus é possível. Pedro não tinha como andar sobre as águas, mas quando Cristo chama, ele vai, e ele anda. Depois ele tira os olhos de Jesus, mas essa é cenas do próximo capítulo, depois a gente pode falar sobre isso. Mas essas impossibilidades para o homem são possíveis através do nosso Deus. Meus queridos, hoje é dia da gente sair daqui com fome e sede por mais do nosso Deus. Com desejo de mudar a nossa vida, abandonar o pecado, levar a sério o que Deus chama de pecado. Entendendo que quando Cristo voltar na glória, não vamos ter essa luta. Vai cessar essa luta contra o pecado. Mas até que esse dia não chegue, a gente vai ter que lutar todos os dias. Mas lutar, sabe aonde? Em Cristo. Lutar sobre a graça de Cristo. Tendo certeza que o Espírito Santo de Deus nos dará forças para lutar contra o pecado, lutar contra nós mesmos. Hoje é dia de mudança de vida, de arrependimento. É dia da gente sair da lama. Largar as máscaras. Não porque você está com problema de consciência, a ceia está chegando. Eu não posso tomar de forma indigna a ceia. As pessoas sabem que eu sou pecador. Fulano de tal me viu nisso daqui, naquilo outro. Não. É por amor ao seu Deus. Porque quem ama obedece a esse Deus. É por um desejo de honrar e agradar esse Deus. O seu Criador. O seu dono, o seu Salvador, o seu Senhor. Deus está te chamando hoje e te possibilitando viver na contramão do mundo. É difícil? Sim. Mas é possível? Com Cristo, sim. Sozinho, de forma nenhuma. Cristo quer uma igreja que não negocia com o pecado. Cristo quer uma igreja e chama a sua igreja a viver nesse estilo de vida santo. Mas são tempos pós-modernos. As coisas mudaram. O pessoal antigamente era muito legalista. Cuidado, que às vezes pode ser que muitos antes eram muito legalistas, mas às vezes nós estamos sendo muito libertinos. Pode tudo. Também não é assim. A porta da salvação, deixa eu te dizer, meu querido, é estreita. O caminho que leva ao céu é estreito. Deus não está te chamando para você ser um ET, mas também não está te chamando para você ser um 007 que faz tudo, vive de qualquer jeito, não honra Jesus e não se parece com Jesus. Nem um extremo, nem outro. Que nós possamos nos parecer cada vez mais com Jesus. E deixa eu te dar uma notícia final. Ele vai nos ajudar. Graças a Deus. Ele segura firme nossas mãos. E chegaremos na eternidade. Por causa do seu cuidado por nós. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vou chamar o louvor aqui e deixar para vocês 2 desafios. Em primeiro lugar, eu queria que você tomasse essa decisão de hoje, não perder a oportunidade, agora. Você confessar os seus pecados, o Espírito Santo ele fala, ele comunica a verdade do Evangelho aos nossos corações. Quais são os pecados que o Senhor te constrangeu, que nos constrangeu. É momento propício de ouvir a voz do Senhor, não endurecer o nosso coração e obedecer ao Senhor. É o momento da gente simplesmente usar esse momento de culto, não para pensar no almoço, não para pensar na segunda-feira, mas para confessar os seus pecados e clamar por perdão e clamar por graça, porque existe recomeço e perdão no Senhor. Quais são as áreas, quais são os pecados de estimação, quais são as dificuldades que você está tendo? Hoje é dia de você confessar e clamar por perdão e graça da parte de Deus. Em segundo e último lugar, eu queria que você levasse a sério a sua vida espiritual. Que você levasse a sério a sua vida espiritual investindo nela. Nós, às vezes, investimos em muitas coisas, tem muitas áreas que nós realmente precisamos investir. Mas você precisa levar a sério a sua vida espiritual, através das disciplinas espirituais do meio de graça. Ou seja, não negligencie a ceia, nós somos nutridos espiritualmente. Jesus está de forma real presente na ceia, essa é a visão reformada. Se você não é batizado ainda, não perca essa oportunidade de fazer parte do povo de Deus. E de
ser nutrido espiritualmente também. Não deixe de orar, e orar sem cessar em todo o tempo. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter comunhão com seus irmãos, não deixe de jejuar, porque jejum não é coisa de pentecostal. Jejue também, separa um momento para você orar mais, colocar cabeça no pó, joelho no chão e orar mais. Tem momentos na nossa vida, meus queridos, que pedem, sabe o quê? Não é mais conversa, não é mais ajuda, mais conselhos, que pedem mais lágrimas e joelho no chão. Tem coisa na nossa vida que se resolve com santidade, com o joelho no chão, com muita presença do Senhor derramada sobre nós, e o nosso constrangimento. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E existe essa possibilidade em Cristo Jesus. Esse estilo de vida que Ele está me chamando e te chamando. Eu e você temos coisa para mudar. E é dia da gente começar essa mudança. Amém?